Olá, como vai você? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntinhos, ligadinhos no amor de Deus. Deus tem bênçãos para você. Mais um dia, viu? Que aprove o Senhor que estivéssemos aqui no amor dele, unidos, para estarmos trazendo mais uma porção da sua palavra. Hoje com o tema: sabias que Deus tem um plano para você? Vamos lá para a palavra de Deus, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, versículos do 4 até ao versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Amém? Eu posso ouvir um amém? Vamos lá para a palavra do Senhor? Mas antes disso, estaremos aqui agradecendo a você pelas inscrições feitas neste canal. Olha, muito obrigada. Que Deus te abençoe. E a você que ainda não foi inscrito, por favor, escreva aí, vai. Em nome de Jesus, até aprender a gostar do canal. Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Em nome de Jesus. Vou dar um tempinho e volto já. Não saia daí, fique ligadinho, porque Deus tem bênçãos para a tua vida. Amém? A paz. Que Deus tremendo. Deus tem, sem dúvida nenhuma, planos para a tua vida, porque senão Ele não me colocaria aqui diante de você para te falar, para trazer hoje essa palavra com esse sentido. E aqui nós vemos o quanto Deus, Ele te ama, o quanto Ele tem um compromisso com aqueles que Ele chama para um plano. Então, que ao ouvir a voz de Deus, que não precisamos falar que somos uma criança, mas nós precisamos ter a certeza que aquilo que nós estaremos falando é aquilo que Deus colocará na nossa boca para falar, que aquilo que para onde nós estaremos indo foi o Senhor que nos enviou, e quem faz tudo é Ele. Toda a obra é feita através do seu Espírito Santo, que foi colocado em nós. Portanto, não estamos sós, assim como Deus Ele vem trazendo ali na vida do profeta Jeremias. E Jeremias, mesmo quando ele diz que ele é uma criança, imagine como Deus vai chamar uma criança para ser um profeta das nações. Não tem como, com Deus não tem erro. Então, que nós possamos saber que Deus tem propósitos para as nossas vidas e como estamos diante de Deus com esses propósitos que Deus quer acrescentar em nós. Amém? E quando Deus chama, não tem como fugir. Entendes tu isto? E aqui nós vemos que o Senhor diz para ele: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Tudo quanto te mandar, dirás. Nós vemos aqui esse trabalhar de Deus nas vidas daquele que Ele chama para um propósito seu. Somos completamente dependentes de Deus, porque tudo aquilo que sai das nossas bocas não vem de nós, nós não temos condições. Que nós possamos ter a humildade de reconhecermos que não temos condições, mas que é Deus quem faz. Amém? E aqui, Jeremias está sendo agora trabalhado por Deus, porque em tudo há um propósito debaixo dos céus.
em tudo há um processo a ser trabalhado da maneira como Deus quer, não é mesmo? E aqui nós vemos dessa forma bem objetiva e clara na vida de Jeremias. Então, aqui Jeremias, assim que ele diz que ele é uma criança, que ele não tem condições, ele até tenta fugir. Você vê que não adianta fugir do chamado de Deus, não tem como fugir dos propósitos de Deus. Se Deus deu uma ordem, ele tem o chamado, Deus vai sinalizando, porque Deus vai sinalizando para Jeremias. Nós vemos que Deus já havia escolhido, Deus já havia conhecido Jeremias no ventre materno, quando ele ainda estava se formando, mas Deus, ele já preparava aquele profeta para as nações, para estar ali fazendo um grande trabalho em Judá e Jerusalém. Jeremias estaria realizando ali uma obra, onde diz no versículo 10, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e plantares. Ali ele teria que estar desenvolvendo um trabalho onde seria completamente capacitado por Deus para destruir tudo aquilo que diante dos seus olhos não estavam bons diante dos olhos de Deus. E Deus chama uma pessoa, Deus chama um profeta, onde ele estaria sendo preparado para as nações. Que tremendo! E ali ele estaria diante de Deus com uma voz de comando do Senhor para colocar em ordem e para estar edificando altar ao verdadeiro Deus, para estar diante do Senhor agora, colocando de novo de pé tudo aquilo que precisou ser abaixo, porque tudo aquilo que Deus abomina, tudo aquilo que fazemos e que não está do agrado de Deus, Deus faz em nós um processo de desconstrução para depois reconstruir da maneira como Ele quer e que o nome dele seja glorificado. É isso que acontece com Jeremias. E aqui, Jeremias, ele teria que edificar um altar ao Senhor e acabar com tudo aquilo que não edificava o nome do Senhor, que não glorificava o nome do Senhor. Amém? Eu posso ouvir um amém? E aqui nós vemos, nesta passagem, que ela é profunda demais. Nós precisamos completamente da ação do Espírito Santo de Deus para levar a ti aquilo que Ele quer. Nós sabemos que nesse momento é uma batalha tremenda, mas está repreendido em nome de Jesus, porque nós somos do Senhor, quem nos coloca aqui para trazer para ti aquilo que Ele quer que seja enviado até a ti, se concretizará, se realizará, porque quem me coloca aqui é o Senhor. Amém? Eu posso ouvir um amém? E a sua palavra, a palavra de Deus, ela não quem traz a clareza não é o homem, porque o homem não tem poder e nem condição para isso. Então nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus, Ele está trabalhando na vida de Jeremias naquele momento, porque Jeremias, ele não precisava falar que ele era uma criança, porque quem estaria colocando a palavra na boca do profeta seria o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem essa função. E muitas das vezes tememos, muitas das vezes diante do Senhor, nós nos colocamos a si mesmo como uma criancinha. Nós não temos condições de realizar obras, porque só Deus sabe a obra que Ele vai colocar na tua vida, a obra que Ele já tem para você.
e até a obra que Ele já começou na tua vida. E às vezes tentas recuar, mas não tem como. A ordem do Senhor é para avançar, porque quem envia é Ele, quem manda falar é Ele, quem faz é Ele, quem destrói para reconstruir é Ele. O nosso papel é apenas obedecermos ao comando do grande Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Posso ouvir um amém? Que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos sendo como Jeremias foi, porque ele foi um guerreiro diante do Senhor. Não foi fácil para ele, mas o Senhor o dava a condição de realizar. Amém? E o que ele fez foi apenas ficar abrigado debaixo das potentes mãos do Senhor, porque quando o Senhor chama aquele que Ele quer chamar, o Senhor, Ele dá toda a capacitação. Então descansa no Senhor, fique tranquilo, deixa que o Senhor realize a obra que Ele quer realizar na tua vida. Tá difícil? É assim mesmo, é porque o caminho é estreito e apertado, mas é o caminho que conduz aos céus, e é o caminho que o Senhor dirige o profeta. É o caminho que o Senhor dirige o servo e a serva. É pelo caminho estreito e apertado, mas é o caminho que conduz ao céu. É o caminho que conduz a Deus. E o reino de Deus, ele é tomado à força. O reino de Deus, a palavra de Deus, é assim. Essa palavra que pertence ao reino de Deus, ela é para ser pregada em tempo e fora de tempo. Assim diz o Senhor, enches a sua palavra em tempo e fora de tempo. E muitas das vezes nós estamos trazendo a palavra de Deus e muitas das vezes o Senhor não nos dá a clara compreensão da palavra, mas Ele dá para quem ouve. Porque Ele envia e Ele tem um propósito ao enviar a sua palavra para aquele que está ouvindo. E que nós apenas somos os mensageiros do Senhor para levarmos aquilo que o Senhor quer que seja levado, porque o Senhor quer levantar homens e mulheres para o seu propósito, porque o Senhor não te chamou para estares com medo, preocupado. Ele chamou para guerrear em seu nome e ser um vencedor. E o nome do Senhor ser proclamado através da sua vida, ser glorificado. E é isso que já começa a fazer agora o Senhor na tua vida. O seu nome já começa a ser glorificado na sua vida, porque Ele te chama, porque Ele tem um propósito com a tua vida, Ele tem um plano com a tua vida. Então, dê ouvidos à voz do Senhor, não temas, assim como Deus é lindo demais quando Deus, Ele fala com Jeremias, Ele dá uma força tão grande para Jeremias, porque Deus jamais vai chamar um filho dele para realizar uma obra dele sem que ele dê a condição. E Deus, Ele faz assim, ele dá ânimo, Ele dá força, Ele não deixa só, Ele não abandona. Ele não é como nós, homens e mulheres, que muitas das vezes acertamos com um e falhamos com o outro. Não, Deus, Ele é perfeito. A sua palavra, ela se concretiza da maneira como Ele quer. Não tem como. As coisas de Deus, Deus, Ele completa a boa obra que Ele começou na sua vida, assim como Ele completou a boa obra que Ele começou na vida de Jeremias. Louvado seja o Senhor. E aqui, o Senhor, Ele traz para Jeremias essa força, e é lindo demais, porque Ele diz no versículo 8, não temas diante deles, porque Jeremias sabe o que ele iria passar no meio daquele povo que já estava sem Deus. Aquele povo estava contaminado pela idolatria, pelo pecado. Então, Deus já não estava habitando neles. Tanto é que Deus, Ele vê a necessidade de derribar tudo aquilo que foi edificado ali para outros deuses, porque o Senhor,
Ele é o único que quer ser adorado e tudo dele vem, é o novo de Deus. O que Ele traz para a sua vida é o novo dele, viu? E nesse chamado lindo que Ele tem para você, ó, Ele quer te levantar, viu? E não tem como fugir da face do Senhor. Amém? E o salmista Davi, lá no Salmos 139, ele discorre na palavra de Deus de uma forma linda em relação a isso, porque ele fala que não tem como fugir da face do Senhor, que mesmo que ele fosse para as alturas ou fosse para um lugar bem baixo, bem fundo, ou não tinha como ele fugir da face do Senhor, porque o Senhor estaria vendo onde quer que ele estivesse, assim como o Senhor o viu no ventre de sua mãezinha, quando ainda estava com seu corpo informe. E aqui Jeremias vem, e Jeremias fala e descortina a mesma cena de Davi, que Davi teve a oportunidade em outro momento. Palavra linda do Senhor. E aqui Deus fala para ele, para Jeremias: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha as palavras do Senhor para a vida daqueles que Ele chama. Eu sou contigo para te livrar. Se o Senhor te chamou e é preciso ouvir a voz do Senhor para seguir após Jesus, siga, porque o Senhor chamou, Ele garante. Amém, irmã? Como eu vou ter certeza? Deus, Ele vai te dar sinais. Deus vai falar contigo, viu? Não penses tu que Deus não continua falando, assim como Ele falou com Jeremias. Deus tem a sua forma de falar e do filho sempre entender. E aquele que tem um chamado não tem como fugir. E Deus tem um plano para cada vida aqui na terra. Nenhuma vida está aqui por acaso. E a sua não é diferente. Amém? Posso ouvir um amém? Aqui, Deus, Ele continua falando para Jeremias e é um momento que Ele estende a sua mão e Ele toca na boca de Jeremias e Ele diz, e o próprio Jeremias diz: disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E vamos parar por aqui. Sabes lá o que é isso? Entendes tu que palavra maravilhosa do Senhor? Aqui, só no primeiro capítulo, só no comecinho dele, as revelações que Deus traz dos céus diretamente para a tua vida, trazendo aqui uma clareza naquilo que Ele faz na vida de Jeremias. Que tremendo! O cuidado de Deus no chamado, o cuidado de Deus no plano que Ele tem na vida daquele que Ele chama e comissiona para uma função, para um cargo. Amém? Deus, Ele cuida de Jeremias. Em nenhum momento Jeremias fica só, porque Jeremias já está sendo conhecido por Deus antes de ser formado no ventre materno. Olha Deus acompanhando Jeremias até chegar um momento que Deus agora o prepara para ser o profeta, um profeta das nações. Amém? E Deus, Ele te prepares, porque Deus te chama e Ele tem um plano para um chamado contigo, viu? Receba o que Deus tem para ti, porque o que Ele tem para ti é muito maior do que o que você acredita que tem para você mesmo, porque os planos dele são maiores que os nossos. Lá em Isaías traz para nós, Deus traz essa revelação para Isaías, que os planos dele são maiores que os nossos. E como você tem lidado com os planos de Deus na tua vida?
Não esqueça, os planos são de Deus, o chamado é de Deus, a vocação é dada por Deus, mas o compromisso é com o profeta. O ouvir e o atender é com o profeta. Amém? Que você possa, em nome de Jesus, ainda no dia de hoje, estar fazendo uma aliança com Deus para o chamado que Ele tem com a tua vida. Que você se coloque na posição que Deus te chama e abra sua boca e glorifique o teu nome, o nome do Senhor, porque Ele está aí agora nesse momento, porque a sua palavra diz, e não podemos esquecer, que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, Ele estaria presente. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhuma que da mesma forma que Ele está aqui, Ele está aí com você agora, viu? Que você venha se colocar diante do Senhor da maneira que Ele deseja. Se prostre diante do Senhor, viu? Porque Ele quer um compromisso com Ele. Amém? Ele te chama, e Ele te chama, e Ele te mostra que não precisas falar que és uma criança, porque quando Ele chama, Ele mesmo enviará e Ele porá as palavras na sua boca. E aqui a boca de Jeremias é ungida pelo Senhor. E agora o Senhor deixa claro para ele que vai pôr as palavras na boca do servo. Não é o servo que bota as palavras na boca do Senhor. Quem somos nós? É Deus quem faz, Ele faz o que lhe apraz. Ele só quer um coração disponível para estar fazendo aquilo que Ele chama para fazer. Amém? Até quando esperarás um sinal de Deus para colocar em prática aquilo que Ele já mandou fazer? Amém? Posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe grandemente, que Deus continue realizando os seus planos em sua vida, que possas sempre estar compreendendo o chamado que Deus tem para ti, viu? E que se deixe ser usado por Deus, se deixe ser usado como porta-voz, como mensageiro, como missionário, como um evangelista, como um pastor, como um professor, um mestre, como aquele que está na frente de um rebanho, conduzindo, cuidando. Continue sendo aquele que o Senhor, Ele te dá famílias para cuidar. E não te preocupes, porque à medida que saires enviado por Deus, Ele estará cuidando de tudo que é teu, Ele estará cuidando dos seus, Ele nunca abandonará um filho nenhum, e nem aquele que não é filho, porque Ele não abandona, Ele tem um chamado e Ele continua chamando. Entendes tu isto? Parece loucura para o mundo, mas é poder de Deus. O apóstolo Paulo entendeu bem, é poder de Deus, viu? Em Cristo Jesus. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, que Deus continue ministrando o teu coração, que possas sempre estar com o seu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para você, viu? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Sabias que Deus tem um plano para você? Sabias? Só dar ouvido à voz de Deus e deixar que Ele continue te direcionando, te orientando e colocando as suas palavras na tua boca. Posso ouvir um amém? Um grande abraço. Que o Espírito Santo esteja te abraçando, esteja cuidando de você da maneira como ninguém cuida, viu? Em nome de Jesus, que a sua casa seja abençoada, todos da sua casa, da sua família, sejam abençoadíssimos, que a tua vida esteja coberta da proteção de Deus, em nome de Jesus, viu? Se firme com o Senhor, porque Ele tem bênçãos para a tua vida, viu? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, viu? E você
que já é inscrito no canal, olha, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a Deus, viu, por cada vida que se encontra aqui, cada vida que está aqui é um presente de Deus para a minha vida. Deus vos abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Deixe que o youtuber entenda que você gostou da mensagem e que você possa estar se inscrevendo no canal. A paz. Até a próxima, em nome de Jesus.